Bom dia a todo mundo que está aqui, para quem não falei bom dia ainda, um abençoado domingo de Páscoa, que realmente seja um tempo de renovação nas nossas vidas, né? Quem está acompanhando com a gente? Amém. Bom, hoje nós vamos falar alguns pontos de outros mecanismos de defesa que também são bem importantes. Hoje nós vamos falar um mecanismo de defesa que a gente chama que é um mecanismo de defesa bem sucedido, tá? E outros dois que, como todos eles, não são tão bem sucedidos assim, tá bom? Antes disso, antes de entrar nessa questão dos mecanismos de defesa da aula de hoje, eu quero só fazer aquela nossa tradicional revisão para verificar se está todo mundo aí na mesma pegada, se alguém ficou com alguma dúvida ou não. Tá? Então vamos lá, só uma revisão rápida. Mecanismo de defesa do ego, né? Então, já mudou para vocês? Mudou. O que é esses mecanismos de defesa do ego? Então, uma breve revisão. São maneiras inconscientes, tá? Nós não temos consciência disso. Então, o que acontece? A gente age de uma forma que a gente não está tendo consciência daquilo que eu estou fazendo. Eu estou fazendo algumas atitudes, fazendo algumas coisas, mas não é consciente. Tá? É o meu inconsciente que está mandando ou fazendo, me levando a fazer algumas coisas. Então são maneiras desse inconsciente que ele encontra de diminuir uma dor, né? Um sentimento, um desconforto, diante de algumas situações que são bem duras, são bem difíceis. Né? Então a gente usou aquele exemplo da negação, no caso do falecimento de alguém, por exemplo, uma das primeiras questões que a pessoa faz é a negação. Né? Então, não. Né? Então, olha, teve um acidente de carro, né, seu primo faleceu. Não. Né? A primeira coisa que a pessoa fala é o não. E aí, lógico, depois que sai da negação, vai entrando a fase normal do luto. Então, esses mecanismos de defesa, eles protegem, de certa forma, o nosso eu. Né? Só lembrando que ego é eu. Né? Então, quando a gente fala em ego, só para repetir, o ego é as minhas emoções, os meus sentimentos, aquilo que eu tenho no meu dia a dia. Esse é o ego. Tá? Hoje, então, nós vamos falar alguns mecanismos diferentes aí de defesa do ego. Tá? O primeiro deles é um chamado sublimação. Tá? A sublimação é o seguinte. Vocês já ouviram falar de uma máquina que faz sublimação em camiseta? Alguém já ouviu falar isso? Já, né? ou tem gente que diz assim, aquelas canecas que tem estampa, aquelas canecas que tem pintura, ou camiseta, né? É um processo de sublimação. O que é isso? Você transfere de um lugar para o outro, né? Então você faz essa sublimação. Então você transfere o desenho de uma foto, entre aspas, para uma caneca, né? Você sublimou aquela foto. A sublimação aqui, como mecanismo de defesa do ego, eles emprestaram essa palavra porque o conceito é muito parecido, tá? Eu pego algo daqui, né, e transformo isso em outra coisa, tá? Então, a sublimação na área da física, da química, é dizer que você está passando de um estado sólido para o gasoso imediatamente, sem precisar passar pelo líquido, por exemplo. Tá? Então aqui, nas emoções, nós passamos essas emoções de um estado para um outro estado. Tá? Então é isso que é o tal da sublimação. A gente transforma as emoções, de uma forma bem simples. Nós transformamos emoções. Tá? Então vamos lá. A sublimação é a única forma que pertence a um grupo que a gente chama de bem-sucedido. Então a sublimação, todos aqueles mecanismos de defesa do ego, a gente já comentou várias vezes, que é uma tentativa da nossa carne de resolver problemas que teriam que ser resolvidos pelo espírito, certo? Então, se a gente for aqui espiritualizar essa questão, é justamente isso. Tá? Uma tentativa da carne de resolver coisas que o espírito teria que resolver.
A sublimação ela é bem sucedida porque ela resolve, de certa forma, deixa eu só ver quem quer entrar, peraí. Ela resolve, de certa forma, alguma dorzinha, alguma questão que está sendo prejudicial para nós. Então vamos lá. Sublimação é a transformação de impulsos indesejados em algo menos prejudicial. Isso pode ser simplesmente uma libertação da distração ou pode ser uma peça construtiva e valiosa de trabalho. Então, gente, não se preocupem que eu vou explicar essas coisas difíceis de que está escrito aí, tá? Já explico. Quando somos confrontados com a dissonância de pensamentos incômodos, criamos energia psíquica. Isso tem que ir para algum lugar. Então, existem alguns canais de sublimação que levam essa energia para longe dos atos destrutivos, para algo que é mais aceitável, tá? Ou criativamente mais eficaz. Então, a sublimação significa que uma pessoa converte energias desagradáveis em energias positivas ou úteis. Calma, que eu já explico. Muitos esportes e jogos são sublimações de impulsos agressivos, onde nós sublimamos o desejo de lutar em atividades ritualísticas e de concorrência formal. Tá? Depois que eu falo todas essas coisas difíceis de entender, eu vou explicar para vocês aqui agora. Tá? Então o que é isso, gente? É assim, ó, eu transformo uma coisa que seria muito ruim, muito prejudicial, em algo que é aceitável, ou algo que não vai prejudicar ninguém. Então, até o desenho aqui, né? Eu tô com... Sabe aquele dia que eu passei muita raiva no trabalho? Né? Todo mundo foi contra minhas ideias no trabalho, ou o meu gerente me incomodou muito no trabalho, enfim, foi aquele dia horrível no trabalho. Eu fiquei com uma energia retida, né? Uma energia de raiva, né, retida, porque não pude extrapolar a raiva no trabalho, não pude, parem com isso, não pude. Então aquela energia vai ficando retida. O que eu faço? Eu chego em casa, eu pego um saco de areia e soco o saco de areia. Tá? Então o que eu estou fazendo? Eu estou sublimando, estou passando aquela energia da raiva que ficou dentro de mim para uma outra coisa menos nociva. No caso, bater um saco de areia. Mas a sublimação, eu vou passar alguns outros exemplos para vocês, também podem transformar algumas energias que são ruins dentro da gente em algo também mais aceitável ou até algo criativo. Então o que acontece muitas vezes? Eu estou com muito medo, com uma sensação de ansiedade muito grande, eu estou com um incômodo fortíssimo, eu sublimo isso fazendo uma crônica, uma história, entendeu? Uma poesia. Tá? Então eu sublimo isso em algo criativo. Então eu passo toda aquela minha dor, aquela dor que eu estou existencial dentro de mim, para um papel, sublimando isso de forma criativa. Então é por isso que tem muitos pintores, escultores, muitos artistas que são excelentes artistas, né? Excelentes artistas, mas são pessoas com depressão profunda, são pessoas que têm alguns problemas emocionais muito fortes. Tá? Então o que acontece é justamente isso. Eles conseguem transformar essa dor interna, tudo isso que está doendo muito, em algo um pouco melhor. Tá? Vamos lá. Alguns esportes, alguns jogos são sublimações disso. Então, algumas pessoas que lutam mesmo boxe ou que lutam lutas aí de taekwondo, karatê, esse negócio todo, são pessoas que têm dentro delas uma energia muito forte, que elas não estão conseguindo descarregar, elas vão no jogo, vão no esporte e sublimam isso. Elas transferem toda aquela dor, tudo aquilo que elas têm dentro delas, para um jogo. Eu vou aqui colocar alguns exemplos e aí eu vou querer que vocês comecem a pensar aí, será que isso é sublimação? E aí vocês me perguntem depois, tá bom? Então vão pensando algumas coisas para me perguntar daqui a pouquinho, tá? Vamos lá. Deixa eu ver quem quer. Tá.
Peraí, só deixa eu aqui. Quem tem dúvida? Oi, Cláudia. Pode falar. Então, ótimo, 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 ótimo. Eu tava esperando que alguém perguntasse isso. Eu acho que a gente combinou antes, né, Cláudia? É assim, ó. É, a sublimação, que nem eu falei, é um mecanismo de defesa bem sucedido, certo? Mas ele é bem sucedido para descarregar essa energia que estava dentro de mim. Ele não é bem sucedido para resolver as coisas. Então, todo mecanismo de defesa, ele não resolve nada, tá? Ele simplesmente transfere de lugar alguma coisa. Todo mecanismo de defesa. O sublimação, a gente fala que é um mecanismo bem sucedido porque pelo menos ele tira essa energia toda que está dentro de mim para uma outra coisa melhorzinha, mais aceitável, tá? Mas não resolve o problema. A dor continua ali. Tanto que a sublimação ela tem que ser repetida várias vezes. Então, a pessoa que precisa de usar um esporte para fazer sublimação, ela vai usar o esporte sempre. É quase como se a pessoa encontrasse alguma coisa para ela viciar, tá? E esse vício tirasse essa dor dela. Entendeu? É lógico que a sublimação... Uhum. Sim, algo que inicialmente era positivo, depois se torna um hábito negativo, se torna um vício, torna-se um hábito negativo. Fala, Vera. Ah, legal. Todo mundo bem alinhado aqui. Isso que... Uhum, é isso mesmo. E se viciou. Então, assim, por que às vezes a gente pode usar a sublimação? Tá? Dos mecanismos de defesa do ego, a sublimação é aquele que a gente pode usar sem tanto problema, entre aspas, né? Por quê? Porque às vezes ele resolve mesmo uma coisa que está na hora, assim, entendeu? Uma raiva na hora, uma emoção na hora, uma situação na hora, ele resolve. Ele descarrega energia. E a sublimação também, num caso bem específico, ele é bom para controle de impulsos sexuais. Tá? E aqui, nesse quesito, funciona muito bem. Tá? Então, uma pessoa que tem impulsos sexuais muito exacerbados, né, que fogem do padrão normal, ele pode usar a sublimação como controle desses impulsos sexuais. Aí, ele tem que cair para uma área de esporte. Tá? Esporte, luta de boxe, qualquer coisa desse tipo. Tá? Então, assim, a sublimação não é de toda a vilã e de toda a bandida da situação. Tá? Ela tem até uma função. Lógico que é bom a pessoa resolver esse problema de uma vez por todas, né? Mas não tem tanto problema você usar a sublimação nesse sentido. Tá? Então, esses exemplos aqui, ó, só para a gente reforçar bem. Eu estou com muita raiva.
Oi, quem fala? Oi, Marcelina, bom dia. Não, a comida é mais fuga, é mais uma questão da fase oral, que ela ficou presa na fase oral, que é a fase do prazer. Tá? Então ela sente prazer através da boca, então daí é um outro mecanismo, tá? É uma outra coisa. A sublimação, isso, tam, também é uma outra coisa que não é nada a ver com sublimação. E também não é nem mecanismo de defesa do ego já. Já pode ser até uma patologia mesmo, tá? Aí já é bem mais complicado e bem mais sério, tá? Mais profundo um pouquinho, tá? Ó, a sublimação é simples, gente, tá? São coisas simples e coisas que todo mundo faz. Eu faço, a Tânia que tá aqui me olhando faz, a Fernanda que riu faz, todo mundo faz, tá? Não tem... Sabe aquele pecado? Não existe pecadinho e pecadão. Tá? Mas a sublimação é o tal do pecado que é um pecadinho, tá? Porque todo mundo faz. Então assim, ó, ai, aquele meu chefe me encheu as paciências, ai que chefe chato. O que eu faço? Eu pego e bato a porta do carro, eu pego, chego em casa e vou lavar a louça assim, ó, ai, até quebro uma louça, entendeu? Eu transfiro ali para aquela louça, coitada da louça, ela paga o pato do chefe. Tá? Então mais ou menos isso que é a sublimação. Vamos lá. Então, alguns exemplos aqui para ficar bem forte. Eu estou com raiva, mas estou com muita raiva, né? Então, vamos dizer assim, eu estou com raiva da minha sogra, né? A sogra tá lá o dia inteiro falando no meu ouvido, o dia inteiro. Em vez de eu pegar o machado e ir lá e cortar o pescoço da minha sogra, eu pego o machado, eu vou lá e corto a lenha. Entendeu? Ninguém saiu prejudicado. Foi até bom que virou uma pilha de lenha bem bonitinha, tá? Então eu sublimei toda a raiva que eu tava da minha sogra. Eu peguei o machado, fui lá e cortei lenha, tá? Uma pessoa que tem uma necessidade obsessiva de controle e ordem, tá? Quase entrando para um toque. Ele se torna um empreendedor de negócio bem sucedido. Tá? Então aqui é um exemplo de sublimação. A pessoa tem que resolver essa questão da obsessão dela, tá? Mas pelo menos ela usou essa questão da obsessividade, dessa mania de controle para algo positivo. Virou um grande empresário, um grande empreendedor de negócio de sucesso. Tá? Então nós temos muitas pessoas bem-sucedidas, muitos empresários bem-sucedidos, que às vezes eles estão sublimando algo interno deles para a área dos negócios. De certa forma se deram bem, né? Mas a longo prazo é interessante que essas pessoas vão procurar o que está na raiz do problema deles. Tá? Outro, uma pessoa com fortes impulsos sexuais torna-se um artista. Né? Então aquilo que eu falei, esporte ou artes. Né? Então tem muito... artista que vocês podem perceber que tem alguns quadros, tem algumas esculturas que são meio... desculpa a expressão, pornográficas, assim, né? Bem pornográficas, né? Provavelmente foi feita por um artista que tem fortes impulsos sexuais e sublimou do desejo interno para uma peça, tá? Um homem que tem vontade de sair para curtir, né? Curtir a vida, tá? Ele ocupa-se com reparações domésticas quando sua esposa está fora da cidade. Tá? Então, o que acontece? Mulheres, por favor, não é sempre assim, tá? Mas às vezes dá um ataque no teu marido que ele conserta a casa inteira. Ele conserta o telhado que estava estragado, a torneira que estava pingando, ele faz tudo, né? Pinta a casa inteira, entendeu? Quando você viajou. Pode ser que ele falou assim, caramba, em vez de eu ficar sozinho aqui sem fazer nada, eu vou consertar essa casa, tá? Pode ser que seja uma sublimação. Um cirurgião que transforma desejos e energias agressivas, né, e desejos aí de cortar pessoas, tal, em atos que salvam vidas, né? Então pode ser que essa pessoa tenha no íntimo da vida dela um desejo muito grande de cortar coisas, né? Ela vira um cirurgião ou vira um açougueiro também, tá? Então a pessoa pode ir para essas duas áreas aí. Ela sublimou desejos internos dela, tá bom? Então é isso. A sublimação é eu transferir de uma coisa para outra. Tudo bem? Foi bem entendido?
Todo mundo faz uma coisa ou outra de sublimação, tá, gente? Todo mundo faz. É aquilo que eu falei. Vai lavar louça, quebra a louça. Vai limpar a casa, quebra o cabo de vassoura. Entendeu? Tá com tanta raiva de ficar varrendo aquela casa aquele dia, que varre com tanta raiva que quebra o cabo de vassoura. Entendeu? Então, sublimação todo mundo faz. Alguém ia perguntar alguma coisa? Ninguém? Então tá. Vamos lá. Ah, obrigado, Cláudio. Vamos lá. Projeção. Projeção ele é um mecanismo de defesa que a gente chama de bem primitivo. E eu já explico por que bem primitivo, tá? Então, projeção, segundo esse cara aqui, que é um estudioso bacana, o Peter, ele diz assim, ó, que é a operação de expulsar os sentimentos ou desejos individuais considerado totalmente inaceitável ou muito vergonhoso, obsceno e perigoso para uma outra pessoa. Então a projeção é isso que o dedinho está fazendo, ó, é o outro, né? É para o outro. Ele é um mecanismo de defesa primitivo porque ele está ligado aos nossos primeiros momentos de vida, quando a gente era bem criança, bem bebê. O que a gente fazia quando era a gente bem bebê? Né? A gente punha alguma coisa na boca, experimentava e falava assim, gostoso, é meu, engolia. Tá? Então é objeto comível, gostei, aceitei, é meu. A gente punha alguma coisa na boca, coisa ruim, cuspia, tá? Gospe. Então, cuspia para fora. Tá? Então tá ligado a essa ação. O nosso ego, ele aprendeu isso lá atrás. E o nosso ego aprendeu isso com algumas coisas que a gente punha na boca. E hoje o nosso ego faz isso com algumas emoções. Tá? Então, quando as pessoas usam esse tipo de mecanismo de defesa, eles percebem qualquer coisa assim, de pensamento desagradável, de sentimento ruim, qualquer coisa assim, eles dizem que são dos outros. Tá? Então eles projetam no outro algo que eu estou sentindo. Isso aqui é muito comum com inveja. Tá? Muito comum com inveja. A pessoa ela sente inveja, tá? ela morre de inveja, né? Então ela morre de inveja e ela diz assim, fulana é muito invejosa. Muito cuidado com fulana, porque fulana é invejosa. Tá? O que ela está fazendo? Projetando. Ou uma pessoa que diz assim, ai, vocês perceberam que aqui nessa igreja todo mundo é mentiroso? Todo mundo aqui é mentiroso, todo mundo mente. Cuidado, que essa pessoa pode estar projetando. Ou seja, ela está jogando para os outros algo que é dela. E por que ela faz isso? Porque quando ela percebe isso, ela percebe a inveja, né? E ela põe a inveja na boca, ela, é ruim, não gostei. Ela tenta cuspir, entendeu? Então aquela inveja que está dentro dela, ela não gosta daquilo. E ela tenta cuspir para os outros. Então, projeção é isso, jogar para os outros. Então, vamos aqui 2 exemplos. Uma pessoa que briga com um amigo, tá? Um amigão, briga com um amigo, só que ela fica bem desconfortável, né? Não se sente muito confortável com aquele sentimento de raiva que ela está sentindo. Em vez de reconhecer esse sentimento de raiva dela, ela nega esse sentimento de raiva e acusa o amigo de estar com raiva dela. Inclusive, depois, ela é capaz de ficar dizendo assim, ai, que absurdo aquela pessoa, né? Vocês notaram que aquela pessoa é raivosa? Vocês notaram que aquela pessoa é ruim? Que aquela pessoa não sabe perdoar? Que aquela pessoa é magoada? Entendeu? E isso é um exemplo típico de projeção. Tá? O problema está comigo, eu que estou com o problema, eu jogo o problema para o outro e ainda depois fico criticando o outro, dizendo, olha que absurdo. Que absurdo essa pessoa. Como é que pode fazer isso? Tá? Eu estou projetando. Exemplos. Uma pessoa que sente inveja da outra, muito inveja da outra, mas não reconhece isso. E diz que os invejosos são os outros. A pessoa que está com muita fome, só que não admite que está com fome. E ela diz que quem está com fome são os outros. Até aqui tem uma coisa interessante, que minha nona fazia muito isso. Então minha nona estava com vontade de tomar café da tarde,
E ela dizia assim, Geni, que é minha mãe, né? Geni, faz café, porque o Jaiminho está com fome, entendeu? Então ela sempre projetava nos outros. Não era ela que tinha fome, ela que queria comer, eram os outros, tá? Então as pessoas fazem muito isso. Quem está com fome é o outro. Ou quem quer essas coisas são os outros. O menino, por exemplo, o menino estava louquinho de vontade de roubar fruta do vizinho. Louquinho de vontade de roubar fruta. Só que ele sabe, né, que isso é ruim, que isso é errado, ou ele não teve coragem de roubar essa fruta, e ele fica dizendo assim, olha, tem fulaninho aqui que estão tentando roubar a fruta de vocês. Olha, tal pessoa aqui quis entrar no teu terreno e roubar a fruta. Então isso aqui, gente, a gente encontra algumas vezes pessoas que falam isso. Tá? Pessoas que falam assim, olha, vocês viram que as pessoas estão falando de você? As pessoas estão falando de você que você é muito teimosa. Olha, eu já ouvi dizer por aí que as pessoas estão dizendo que você é muito brava. Gente, essa pessoa provavelmente ela está projetando nos outros algo que ela sente. Então quem deve estar muito brava com você, quem deve estar com muita raiva de você é ela mesma. Só que ela não tem coragem de chegar para você e falar, e ela fica dizendo assim, é os outros, tá? Eu vim aqui te avisar porque eu sou teu amigo, tá? Mas está todo mundo falando isso de você. Todo mundo acha isso. Então muito cuidado, gente, com pessoas que usam esse tipo de expressão. Todo mundo está falando, todo mundo acha isso, todo mundo quer isso, entendeu? Então a pessoa quer um negócio, ela não tem coragem de admitir, e ela chega em casa assim, ai, você viu que tá todo mundo usando o tênis com lantejola? Lantejola laranja ainda por sinal? Todo mundo tá usando. Daí a pessoa diz, ai, credo, que feio e tal, né? No fundo, ela quer um tênis de lantejola laranja e não consegue admitir, entendeu? Tudo bem até aqui? Já. Oi, Vera. Cabe, porque assim, se foi um erro que ela fez, né? Se ela realmente teve um errinho e ela não admite que fez aquele errinho, ela quer cuspir para os outros. Ela quer jogar para fora, entendeu? Então é os outros, não sou eu. Então cabe bem nesse exemplo, sim. Convence. Esse que é o problema. É bem por aí. Mas assim, gente, projeção é outra coisa que todo mundo acaba fazendo uma hora ou outra, tá? Essa questão assim, ai, eu acho que meu marido está com vontade de comer pizza. Quem está com vontade de comer pizza é a pessoa, entendeu? Ela diz que é o outro. Ah, é o marido, que está com vontade de comer pizza, tá? Sempre é o outro, tá? Ou você faz direto, Vera? Então, então, você reconheceu aí, né? Alguém mais aqui ficou com alguma dúvida dessa questão da projeção? Tá tudo bem? Eu acho que tá. Então, beleza. Então vamos para frente, daqui a pouco a gente abre mais espaço para perguntas e respostas, tá? Anulação. Anulação é o mecanismo mais simples de entender, tá? É um mecanismo que as pessoas fazem tentando encobrir algum comportamento negativo, alguma coisa, algum pensamento, algum comportamento negativo, tentando invalidar esse pensamento ou invalidar essa ação que gerou realmente um desejo muito ruim com algo, entre aspas, mágico, tá? Num passe de mágica. Então a anulação, a pessoa acha que vai conseguir resolver as coisas de uma forma rápida, mágica, tá? Então alguém que é grosseiro com um colega de trabalho,
ou um marido meio tosco, assim, né, que é grosseirão, ele dá umas patadas e depois ele fica o tempo todo querendo elogiar, querendo, sabe? Ai, você tá tão legal hoje, você tá tão bonito. Então é mais ou menos isso. Ele tenta fazer uma anulação de uma coisa que ele fez, que foi muito ruim, ficar depois tentando agradar, tentando fazer coisinhas para agradar. Tá? Então isso é um típico negócio da anulação. Um outro exemplo de anulação é a pessoa que fala uma coisa errada, né? Eu não sei se alguém aqui já viu isso, alguma coisa assim, é mais comum fora das igrejas isso, né? Mas a pessoa fala alguma coisa errada e a pessoa bate na madeira, assim, 3 vezes, né? Então a pessoa fala uma besteira e bate na madeira, tá? É o tal do anulação. É como se tivesse um poder mágico nesse ato de bater na madeira, anulando aquilo que eu falei, tá? Então tem algumas outras pessoas de outras linhas que fazem, por exemplo, um sinal da cruz, né? Então a pessoa pensa uma coisa muito feia, né? Ela pensa algo muito horrível de se pensar, né? Então ela faz uma ação, um ritual mágico, tentando consertar aquilo, tá? Tentando desfazer aquilo. Pode ser tanto um desejo quanto uma ação mesmo, tá? Então a pessoa pensa uma besteira e diz, ai meu Deus, né? Ai meu Deus, entendeu? É mais ou menos isso. E fica fazendo o sinal da cruz, tentando tirar aquela besteira que ela pensou para fora, tá? Anular aquela besteira. Bom, vamos lá. Anulação é o mais simples deles, tá? Eu vou voltar aqui só para a gente finalizar a anulação. O anulação realmente é o mais simples deles, porque anulação é isso, tá? Eu tento fazer alguma coisa anulando algo que não é legal, anulando algo que não é bom. Tudo bem anulação, gente? Alguém aqui conhece alguém que bate na madeira ou faz o sinal da cruz, alguma coisa parecida, não? Conheço. Você conhece, Vera? Então, é isso. Então, quando a pessoa está fazendo isso, no fundo, ela está tentando já usar algo mágico para anular um pensamento, para anular uma palavra. Mas dentro do meio cristão, alguém imagina alguma coisa que os evangélicos, né? Que os evangélicos façam numa tentativa de anulação? A gente repreende em nome de Jesus. Repreende. Boa, Cláudia. Excelente. A gente repreende, né, em nome de Jesus. O que mais? Às vezes, quando eu falo alguma coisa assim que é na questão da anulação, eu falo misericórdia. Misericórdia. Boa, entendeu? Então, às vezes eu penso um negócio bem feio, tipo, ai, tomara que caia naquela casca de banana. Daí eu, ai, misericórdia, né? Eu anulei aqui. É bem isso. Imediatamente. Sangue de Jesus também, as pessoas falam. Sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus. Então a gente pega muito... Eu usei aqueles exemplos anteriores só para a gente jogar a gente para uma outra corrente, né? E a gente esquece que os crentes também fazem muito isso, né? O tal do em nome de Jesus, por exemplo, virou quase como bater na madeira. Virou quase como ficar fazendo o sinal da cruz, entendeu? As pessoas fazem de uma forma que já está sem coerência nenhuma e as pessoas continuam fazendo, tá? Então, o cuidado que a gente tem que ter para não usar isso como objetos de anulação. O que era melhor fazer? O que é melhor fazer quando você pensa uma besteira ou fala uma besteira? Em vez de ficar dizendo misericórdia, o sangue de Jesus tem poder, o que é melhor fazer? O quê? Pedir perdão. Pedir perdão. Isso aí, Edilza. Pedir perdão, reconhecer o erro, reconhecer o pensamento e falar assim, por que eu pensei isso? Então, por exemplo, né, a mulher olha para o marido e diz, ai, tomara que escorregue nessa casca de banana, né? Em vez de ela dizer, ai, misericórdia, Senhor, sangue de Jesus tem poder, em vez de ela ficar fazendo isso, qual que seria o correto? Peraí, por que eu pensei isso do meu marido? Por que eu estou com raiva dele hoje? Né? Ele me fez alguma coisa? Entendeu? Para e pensa. Sempre assim. O para e pensa funciona para tudo, tá bom? Quando vem um pensamentozinho meio ruim assim na nossa cabeça, em vez de ficar tentando anular, para e pensa, por que eu estou pensando isso? O que está por trás desse meu pensamento? O que está acontecendo comigo que está me levando a pensar esse tipo de coisa? Tá bom? Essa é a melhor forma, tá? Então vamos lá.
Sublimação, projeção e anulação, tá? São mecanismos de defesa que todos nós temos, tá? E aquilo que eu falei. O que nós precisamos é encontrar o que está por trás desse tipo de coisa. Eu quero repetir de novo essa questão do Salmo 32. Que as pessoas, enquanto mantêm os seus pecados bem escondidinhos, bem escondidos, o corpo delas, né, o nosso corpo, fica definhando mesmo. Enquanto a gente não reconhece o pecado, não coloca o pecado diante do Senhor e pede perdão, né? E resolve as coisas diante de Deus. Não adianta nada ficar escondendo sentimentos. Nós temos que trazer à luz e resolver esses sentimentos, parar de encobrir esses sentimentos, né, diante do Senhor. Tá bom? Então a parte teórica aí da aula de hoje foi passada. Eu queria ver com vocês se tem alguma dúvida. Se alguém ficou com alguma dúvida. Tá tudo bem? Ô Jaime, me diga uma coisa. Digo. Quando a mutilação, ela entra dentro da sublimação ou não? Não. A automutilação? Não entra. Não, né? Não entra. Tá. Tá? A automutilação é assim, isso aí pode estar ligado a uma questão de sadismo, masoquismo, é um outro mecanismo, é um outro comportamento humano, é uma outra coisa que a gente diz que é até um pouco mais regredido, mais profundo, tá? Os mecanismos de defesa do ego, eles não são, gente, tão profundos assim no psique humano, tá? Eles são corriqueiros mesmo. Os mecanismos de defesa do ego são coisas que todo mundo faz, sabe? Todo mundo faz, são corriqueiros. Já essas outras questões aí mais aprofundadas é um pouco diferente, tá? Então não é não. Eu vou dar uma dica para as meninas, viu? Quem quiser fazer box é muito bom. Eu fiz, não foi para poder extravasar, mas faz muito bem, viu? Box faz muito bem mesmo. Mas foi para extravasar sim, né? Que você não se ligou, você o sublimou. Você sublimou inconscientemente, né? Mas é bom. E alivia muito. Faz a Tânia tá na negação, hein, Jaime? A Tânia tá na negação. Eu pensei, mas não falei, né? Mas assim, você sabe que... Faz muito bem. Faz bem, mas você sabe que às vezes, até para alguns pacientes da clínica, eu comento isso. Olha, no teu caso, vai fazer um box, vai fazer um esporte, vai fazer... Sabe, porque às vezes é importante, às vezes é bom. E o esporte, ele é uma sublimação positiva. Ele é uma sublimação boa, né? Por quê? Porque a pessoa está tentando resolver situações e ela está sublimando no esporte, que é melhor do que fazer besteira. Só que, lógico, é uma pessoa que está com acompanhamento, é uma pessoa que está descobrindo o que está por trás das coisas, né? Então facilita muito, né, para isso. Mas é muito bom mesmo fazer esses esportes de contato que a gente diz, né? Eles são excelentes para aliviar tensões. Tudo bem? Jaime, eu posso te dar uma pergunta? Pode, até 2, até 3, temos 15 minutos. Não sei se entra no assunto de hoje, mas talvez sim. Eu vou dar um exemplo meu. Então, hoje meu filho tem 17 anos, né? Então ele tá passando ainda pelo período do estirão. Então o Arthur tá enorme, tá grandão e tal, emagreceu muito. Mas quando ele era pequeno, eu não enxergava de verdade o quão gordo ele era. Hoje, quando eu olho fotos, a gente se assusta. Isso é alguma forma de negação da minha mente? Total. Você enxergava, mas você via, mas não enxergava, entendeu? Você negava. Então você negava que teu filho estava acima do peso. Total negação. É muito comum com mães, as mães... A gente faz isso com outras áreas da vida também. Então, por exemplo, vivi um relacionamento de 21 anos. Na minha cabeça, eu digo que foi maravilhoso. Mas pode não ter sido tão maravilhoso? Pode. Pode também. Por quê? Porque você usa
mecanismo de defesa, dizendo, não, mas foi bom, foi bom. Aí é mais racionalização, tá? Você fica racionalizando, você fica encontrando razões para dizer que o negócio foi bom. Não é muito negação, é mais racionalização. Mas é sim, é um mecanismo de defesa da racionalização. Quem faz muito racionalização, gente, é os codependentes. Fala, amor. A Lília tá aí, gente. Alguém tá me ouvindo? Estamos. Então, Cláudia, isso é muito comum, é isso que o Jair falou agora, isso é bem comum nas codependentes, e como a gente encontra muitas mulheres codependentes dentro dos relacionamentos, né? E isso é muito normal acontecer. A gente ouviu o caso recente que a gente conhece, inclusive, teve 14 anos casada, se divorciou há 10, e esses dias ela fez esse comentário, nossa, enquanto eu estive casada, meu relacionamento foi maravilhoso. Só que é uma pessoa que a gente conhece, a gente sabe que o casamento era extremamente conturbado, mas a pessoa, ela realmente ela não quer enxergar aquilo. Por quê? Porque traz dor. Então, tudo que traz dor, a gente tenta ou racionalizar, a gente tenta trazer algum mecanismo de defesa para trazer um pouquinho mais de conforto para aquela dor, né? E agora, isso do filho é interessante, né? Porque parece que distorcem a imagem, realmente. Você não tem noção do que está acontecendo, né? Ele é absurdo, porque assim, a médica, a pediatra sempre falou pra mim, né? Mas eu não enxergava. E hoje, eu e ele, assim, quando a gente olha as fotos, a gente tomou um susto um dia desses, sabe? É muito recente isso. Então é muito interessante mesmo, como a mente da gente mente, né? A mente. Impressionante. Obrigada, gente. Nada. Alguém mais? Tudo bem aí? Caminhada seria uma sublimação? Sim, e uma sublimação positiva, né? Caminhada, exercício, é uma sublimação. Então é isso. Ó, gente, e obrigado, Célia, obrigado mesmo, porque assim, a gente pensa, então nunca mais vou fazer sublimação, eu não vou mais fazer sublimação. Não, gente, calma, a sublimação, ela funciona bem. Por isso que a gente diz que é um dos únicos mecanismos de defesa bem sucedido. Tá? Porque é melhor você pegar e fazer uma caminhada do que você pirar dentro de casa. Entendeu? Então é melhor você ir caminhar. Só que o que a gente tem que entender é assim. Se eu estou usando a caminhada somente como sublimação, eu preciso também entender que tem algo que eu preciso resolver no meu emocional. Então é excelente caminhar. Precisa ir caminhar. Mas eu também tenho que entender o que está por trás no meu emocional, que eu estou tendo que usar essa válvula de escape para resolver as coisas. Tá? Então não tem nenhum erro em ir caminhar. Mas o errado é passar a vida inteira carregando aquela dor e não tentar resolver a situação. Tá? Tudo bem aí, gente? Professor? Oi, pode falar. Oi, professor. Eu queria tirar uma dúvida. É o seguinte, com relação a... Porque esses sentimentos, essas coisas todas, elas são bem básicas. E, por exemplo, para quem tem criança, a gente nota bastante isso de uma forma mais clara nas crianças. De uma certa forma, são algumas coisas que a gente faz que, como o senhor mesmo colocou, em algumas situações elas são benéficas. A partir de que idade que os pais, observando esse tipo de comportamento nos filhos, eles devem agir para que os filhos pensem, para que raciocinem por que eles estão fazendo isso, até que ponto os pais devem agir ou então devem deixar que isso ocorra de forma livre por ser uma coisa natural. Tá. Não sei se deu para entender direito a minha pergunta. Não, deu para entender sim. Embora seja natural, embora seja algo que todo mundo faça, é algo que está escondendo alguma coisa por trás. Entendeu? Então, o mecanismo de defesa do ego, se realmente é um mecanismo de defesa do ego, ele está sendo usado para esconder alguma coisa por trás. A partir de que idade? A partir de 3 anos, a criança já começa a ter uma boa cadeia de pensamento. Né?
E, lógico, com uma linguagem bem infantil, você tem que começar a perguntar para a criança: filhinho, o que está acontecendo? O que está por trás aí? Por que você está agindo dessa forma? Então, assim, a melhor forma de correção é você trazer de volta a pessoa para o rumo certo. Isso é a melhor forma. Não existe outra correção. Então, qualquer correção física, por exemplo, ela é totalmente inútil se você não tem uma explicação coerente para a criança daquilo. Totalmente inútil. Então, para a criança, você tem que assim: filho, o papai está notando que você está agindo dessa forma. Está tudo bem? Você está nervoso? Tem algum problema? A vantagem das crianças é que elas são extremamente abertas. Extremamente abertas. E elas falam mais do que os adultos. Os adultos tentam negar mais, tentam esconder mais. Os adultos escondem muito mais os sentimentos. As crianças não escondem tantos os sentimentos assim. Então fica mais fácil de você capturar da criança. Tá? Então, desde sempre com uma linguagem infantil, porém precisa, né? Então, uma criança que está projetando sobre os outros, né? Uma criança que diz assim: ah, mamãe, porque meus amiguinhos são todos muito nervosos, são todos muito chatos, porque meus amiguinhos não sei o quê. Se a criança começa a falar isso dos amiguinhos, talvez ela esteja projetando. Presta atenção do que ela está falando e pergunta: mas filho, o que está acontecendo com você? Você está nervoso? Você está não sei o quê? Fala para o papai, fala para a mamãe, entendeu? Com carinho, com amor. Porque na criança existe um negócio que a gente chama de janelas de oportunidade. Elas estão fechadas, né? Estão com uma casa fechada, mas às vezes a criancinha abre essa janela. Então, até o mecanismo de defesa da criança pode ser uma janelinha que ela abriu para você tentar penetrar dentro dela. Entendeu? Uma pontezinha que ela está construindo entre você e ela. Quando ela abre essa janelinha, é importante que você vá lá e pergunte: tá tudo bem? O que está acontecendo? Tá? São pequenas janelas. O problema é que alguns pais não percebem essas janelas quando estão abertas e as crianças daqui a pouco fecham. E as crianças vão fechando essas janelas, chega na adolescência, aí alguns pais querem arrombar as janelas, arrombar as portas. E aí fica muito mais difícil, porque a adolescência é um outro período. Tá? Eu tenho um vídeo no meu canal que eu falo, que saiu essa semana ainda, das fases do desenvolvimento psicossexual, que eu falo exatamente sobre isso. Cada fase e o que representa cada fase. Então, por exemplo, dos 6, 7 anos até os 11 anos, é a melhor fase que você tem para você corrigir os probleminhas que ficaram da infância. Então, os problemas que ficaram dos 3 anos, dos 4 anos, dos 5 anos, você consegue corrigir nos 6. Porque nos 6 anos, a criança entra num negócio que a gente chama de latência. Ela se acalma, ela fica mais boazinha. Tá? Então, se o teu filho de 3 anos é muito difícil, é muito ruim de lidar, é terrível de lidar com aquela criança de 3, 4 anos, calma. Faz parte da adolescência do bebê. É um período específico deles. Quando chega nos 6 anos, resgate aquilo e lide com aquilo, que vai lidar muito mais fácil. Tá? Porque é uma fase que eles estão propensos à obediência. Então essa fase é o período da obediência. Tá? É uma excelente fase para você tentar consertar o que ficou errado antes dos 5 anos e antes que chegue a adolescência. Tá bom? Algo mais? Ok, obrigada. E na adolescência, qual é naquela fase da pré-adolescência e do início da adolescência, qual a postura nesse sentido? Ou já fechou essa janela completamente? Não fechou ainda. Fechou, né? Tá fechada, mas tem como abrir, de uma forma educada. É assim, ó. A criança, até a adolescência, a liderança dos pais é uma liderança por autoridade. Então, os pais são autoridade. O pai e a mãe é autoridade sobre a criança e a palavra do pai e da mãe tem peso de autoridade. Então, nessa fase, sim, aquela questão do filho é isso porque é isso, tá bom? Eles têm que dizer sim, papai e sim, mamãe. É isso porque é isso, é a autoridade dos pais. A partir da adolescência, gente, se você quiser usar a liderança por autoridade, vai dar muito ruim. A partir da adolescência, a liderança tem que ser liderança por influência. Você tem que influenciar o seu filho a fazer as coisas. É lógico que é muito mais delicado, porque era muito mais simples ficar dizendo não ou sim, né? Agora, na liderança por influência, o que é isso? Ele vai ver a minha vida
ele vai ver a minha atitude, e a minha vida e a minha atitude é que vai moldar o meu filho. Então também não adianta nada você chegar para uma criança adolescente e ficar querendo que o adolescente mude as atitudes, que o adolescente seja um adolescente melhor, se o pai e a mãe estão tudo errado. Entendeu? Se o pai, por exemplo, o pai e a mãe gritam dentro de casa, discutem dentro de casa, quebra o pau dentro de casa e chega para um adolescente e diz assim, quer parar de gritar? Quer parar de ser rebelde com a tua mãe? Quer parar de ser rebelde com o teu irmão? É uma contradição. E o adolescente enxerga essa contradição. Então a liderança na adolescência, liderança por influência. Então o pai e a mãe têm que ter bastante moral aí, né? Vamos dizer assim, para poder educar um adolescente. Tá? Eu não sei se... Eu até acho... As minhas filhas têm 14 anos. Eu até acho que são gêmeas. Eu até acho que elas são bem tranquilas, assim, quando eu comparo com outras meninas, sei lá, da mesma idade. Mas o que eu vejo é que, assim, desde pequeno, o que eu tentei fazer muito foi, eu acho que essa liderança por influência. Eu nunca disse não por não. Você não pode pegar isso. Porque eu não quero, porque não. Não, porque isso aqui, eu sempre, sabe, você vai se machucar se você pegar... E tentei trazer, assim, exemplos até às vezes de erros meus. E até hoje eu faço isso, sabe? Às vezes, não sei se está errado, mas olha, elas até hoje cantam. Eu cantava para elas quando eram pequenas uma música do desenho animado lá do Mowgli, que era assim, e até hoje, quando toca na televisão, elas começam a cantar, que é trazer a questão, porque elas eram pequenininhas, aí queria ir para shopping e comprar tudo. Eu falava assim, não, você pode entrar na loja, vamos olhar, vocês podem olhar tudo. Depois, lógico, eu acabava comprando alguma coisa, não na hora. Chegava um dia com algum presente, mas cantava necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Eu ficava cantando isso, mas assim, eu tentava sempre, até hoje... E elas estão com 14, então às vezes querem coisas que eu tento falar assim, tem que falar não, mas você tem que justificar o não. Né? Eu acho que só dizer não cria mais desejo, mais vontade, mais, não sei, às vezes eu fico com essa sensação. Não, essa influência que é importante, realmente. Você Né? tem razão, Fernanda, é que assim, funciona com criança pequena um não. Entendeu? Com criança pequena funciona. Não porque papai não quer, não. Entendeu? Até funciona. Agora com adolescente não funciona nunca. É lógico que é melhor, desde o começo, você fazer a correção dos rumos, explicando para o filho e para a filha por que a correção do rumo. Não, filho, não é legal por aqui, por isso. É legal. Você vai fazendo isso desde pequeno. Mas para criança pequena funciona muito mais o não porque não do que para um adolescente. Não porque não para um adolescente. Todo mundo aqui já foi adolescente. Todo mundo aqui sabe o que é um não porque não para um adolescente, entendeu? Então é complicado, né? Tá bom? Gente, já deu 10 horas. Um abençoado domingo de Páscoa. Eu sei que é um domingo de Páscoa um pouco diferente, né? Porque tá todo mundo aí em pandemia. Mas um abençoado domingo de Páscoa a todos. E nos vemos semana que vem, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor deu a vida do seu filho, Deus. E que a vida dele faça sentido em nossas vidas também, Pai. Muito obrigado porque hoje é um dia de comemoração da ressurreição, que Cristo vive, Cristo está vivo entre nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Obrigado, gente. Até domingo que vem. Daqui a pouco vai pro YouTube, tá bom? Tchau. Fique com Deus. Amém. Tchau, tchau. Tchau.